voltando, pessoal. Desculpe, mas aqui deu um apagão, acabou a luz. Graças a Deus ela retornou, então vamos lá, continuando a nossa leitura onde a gente parou, ok? Então, o risco na nossa língua, as relações entre letras e sons variam muito. Uma mesma letra pode representar diferentes sons e vice-versa. O sistema de escrita é uma representação complexa e a abordagem fônica sozinha não pode dar conta delas. Como eu falei, é necessário que a gente entenda que a criança ela não pode só aprender o som da palavra, né? Ela tem que ter a codificação da letrinha, ela tem que entender que aquela letra produz aquele som. E muitas vezes na nossa língua, né, portuguesa, a gente tem muitas letras com sons parecidos, como o S com som de Z, né, o S com som de C cedilha. Então, assim, muitas letrinhas que o som às vezes confunde a criança. Só apaga a luz, por favor. Método silábico. Como é? Considera a sílaba a unidade linguística fundamental, já que na prática só se pode pronunciar a consoante juntamente com a vogal. Começa-se pelas sílabas formadas por uma consoante e uma vogal, até chegar às mais complexas. Como funciona? Em geral, o processo se apoia em cartilha que apresenta as famílias silábicas, que podem ser associadas a desenho ou palavras-chave, cujas sílabas iniciais são destacadas. Aos poucos, o aluno entra em contato com pequenos textos, como, por exemplo, ba. Aí vamos lá, família do ba. Ba, bebe, bobu, bom. Né? O ba de bala, de banana e por aí a gente vai. As vantagens. O método enfatiza uma unidade facilmente identificável com o som, já que na fala pronunciamos sílabas e não letras ou sons separados. Assim, não é preciso analisar cada elemento da palavra para decifrá-la. Os riscos, o foco excessivo de uma unidade sonora, assim como em outros métodos sintéticos, pode tirar o aluno o contato com os textos reais, dotados de estrutura e função social, dando lugar a frases sem nexo, como vovô viu a uva. Nossa, dei muita aula com essa cartilha, né? Vovô viu a uva. A Eva, não sei o quê. Ih, gente, assim, é muito complicado, né? Eu gosto muito dessa parte para poder falar para vocês que às vezes a criança fica muito focada nessas repetições de frases, o que não é legal, né? Métodos analíticos, vamos lá. O método analítico, também conhecido como método olhar é dizer, defende a leitura é um ato global e audiovisual. Partindo deste princípio, os seguidores do método começam a trabalhar a partir da unidades completas de linguagem para depois dividi-las em partes menores. Por exemplo, a criança parte da frase para extrair as palavras e depois dividi-las em unidades mais simples e silábicas. Este método pode ser dividido em palavra, sentença ou global. Na palavração, como o próprio nome diz, parte da palavra. Primeiro existe o contato com os vocábulos, em uma sequência que engloba todos os sons da língua. E depois da aquisição de certos números de palavras, inicia-se a formação das frases. Na sentenciação, a unidade inicial do aprendizado é a frase, que é depois dividida em palavras, de onde são extraídos elementos mais simples, as sílabas. Já no global, também conhecido como conto e história, o método é composto por várias unidades de leitura que têm começo, meio e fim, sendo ligadas por fase com sentido para formar um enredo de interesse da criança. Os críticos desse método dizem que a criança não aprende a ler, apenas decora. Eu costumo dizer que esse método aqui é muito bom quando a criança já tem conhecimento silábico, tá? Ela já tem conhecimento das famílias silábicas, porque senão eu acho que é decoração mesmo. A criança ela vai decorar aquelas frases, tá? Mas isso é
Às vezes um professor ele consegue pegar esse método e fazer com que a turma aprenda a ler. Eu acho que cada um tem que adquirir aquilo que tem mais domínio. Né? Eu domino mais isso aqui, então vai ser assim que eu vou alfabetizar a minha turma. Né? Eu acho que isso que é legal, você ter várias oportunidades, vários métodos ao qual você vai se adaptar o melhor e assim despertar o interesse da leitura dos seus alunos. Vamos lá, palavração. Como é? A unidade linguística é a palavra que deve ser reconhecida graficamente sem a necessidade de decompô-la em sílabas, letras ou mesmo fonemas e grafemas. A proposta é de que se forme um repertório antes de construir frases e pequenos textos. Como funciona? Apresenta-se um grupo de palavras que os alunos tentam reconhecer pelas características gráficas. São propostas atividades de memorização de palavra, às vezes associada à imagem, exercício de movimentos, de escritas e etc. As vantagens. É um meio termo entre a palavra sintética e a analítica, pois permite trabalhar em unidades menores, sem dissociá-las do significado. O aluno aprende estratégias de leitura inteligente e associa a leitura com prazer e informação. Quais são os riscos? Focar só no reconhecimento gráfico das palavras pode prejudicar a análise das sílabas, letras e grafemas, afetando o reconhecimento de palavras novas. Isso costuma ser amenizado pelo uso de palavras estáveis, como o nome próprio. A sentenciação. Vamos lá. Como é? A proposta é a partir de uma unidade de significado mais completa que é a frase. O estudante deve reconhecer e compreender o sentido de uma sentença para só depois analisar as suas partes menores, palavras e sílabas. Como funciona? Parte da oralidade das crianças, a partir da qual se extraem orações simples, escritas em faixas expostas na sala de aula. As frases podem depois ser consultadas permanentemente. Quais são as vantagens? O método da palavração, a sentenciação, permite que os alunos se relacionem com o significado dos textos e aprendam, desde o início da alfabetização, a utilizar estratégia de leitura inteligente. Quais são os riscos? O ensino por sentenciação pode acarretar problemas semelhantes ao encontrado na palavração, como a dificuldade de decodificar textos novos por falta de uma análise mais detida das unidades que compõem a base do sistema de escrita, ou seja, a silabação. O método global. Como é? Parte-se de um texto trabalhado por certo tempo, no qual o aluno memoriza e entende o sentido geral do que é lido. Só depois se analisa a sentença e se identifica as palavras, comparando as suas composições silábicas. Como funciona? No Brasil, o método é associado aos contos conforme as práticas difundidas pela educação. Lúcia Casasanta, nos anos 30, as 5 fases, gente, está perdido aqui, vão da compreensão geral da história à análise comparativa da composição silábica das palavras. Quais são as vantagens? Com práticas semelhantes às adotadas pelas modernas alfabetização de linha construtivista, o método mantém o foco no sentido dos textos que proporciona, desde o início da aprendizagem, o contato com o texto. Quais são os riscos? O trabalho sistemático com unidades menores, que são parte da estrutura básica da língua escrita. Pode ficar enfraquecido. Além disso, o uso só de texto para fins escolares não é positivo. A criança precisa conviver com textos reais, da vida
do cotidiano. É necessário que a criança aprenda um todo, né? Vários tipos de texto, não só os textos voltados para o conto infantil, né? A criança ela precisa ter contato com outros textos. Então, assim, não importa qual é o melhor, né? Se um aluno hoje virasse para mim, Mônica, professora, qual o melhor? Qual eu deveria seguir? Eu acho que você deve seguir aquele que você tem mais conhecimento, aquele que você se adapta melhor, aquele que você se sinta segura em ensinar, porque aprendizado é isso, é quando você se sente seguro em passar para o outro. O aprendizado fica mais claro, mais objetivo, o aluno se sente mais seguro quando o professor também está seguro, né? O professor ele precisa entender que o aluno ele tem que ser motivado. Como que eu vou motivar um aluno se eu não estou segura? Quando eu nem consigo me motivar, né? Quando eu estou insegura, eu não sei, eu não entendo. Então é necessário que a gente se sinta seguro. Qual é o melhor método? É aquele que você se sente seguro em ensinar, né? Aquele que você consegue fazer com que você se sinta motivado em ensinar e que você consiga motivar o seu aluno também. No mais, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima semana.